Ali não foi narrado nenhuma situação explícita de estupro contra a Gabi. Um filho deitar em cima de uma mãe não é estupro. Gabi de Oliveira, todo mundo largou a sua mão. A Gabi, de tretas, postou um vídeo no YouTube de 15 minutos, ainda sobre o assunto, que a mesma está martelando há uma semana. No vídeo ela falou sobre a exposição do menor, enquanto ela falou também sobre deixar a justiça fazer o trabalho dela, enquanto ela transportava a pauta para mais uma rede social. E postou aqui no TikTok também. É isso, gente. Eu não tô querendo rir, eu tô desconfortável, eu tô sem graça. Assim, eu não tô acreditando. A prova disso é que você pegou o seu rabinho entre as pernas, privou comentários, bloqueou as suas redes sociais, porque você realmente acreditou que dessa vez iria funcionar. Que você iria pegar alguém para Cristo e iria crescer por cima. Não é mesmo? E não foi por falta de aviso. Eu falei para você que não ia dar certo dessa vez. Porque dessa vez você quis tocar em cima de um casal LGBT. Você quis tocar numa pauta muito, muito, muito delicada. Que eu nem vou entrar muito aqui, porque eu acredito que isso merece um documentário, não é mesmo? Mas eu não poderia perder a oportunidade de dizer para você, Gabi, a vida é feita de ciclos. E um dia a gente está lá em cima, outro a gente está lá embaixo. Mas você não aprendeu isso. E você realmente se acostumou a ganhar relevância ou validação apontando falhas no outro e fazendo falsas acusações de crimes, tá bom? E antes que você venha usar os seus advogados, homens, que provavelmente são brancos, contra mim, eu já deixo claro. Tudo que eu vou estar comentando aqui nesse vídeo foi divulgado, propagado em todas as redes sociais de Gabi de Oliveira durante uma semana inteira. Os meus canais, eles são jornalísticos de notícia. A missão aqui é realmente apenas trazer um alerta e consciência sobre esse tema, que vai ser só uma introduçãozinha. Eu sou uma mulher preta periférica, não tenho renda aqui no Brasil, completamente vulnerável e sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. E tô recomeçando aqui no morro, tá bom? E sei exatamente o que é estar no lugar da vítima, do lugar de alguém, de uma mulher que diz que sofreu determinadas coisas, que precisou abrir mão de determinadas coisas e a sociedade ri da cara dela. E eu tenho percebido uma certa tendência que vocês, principalmente essas militantes de vitrine, que quer muito fazer publi, que quer muito ir na GNT, elas são umas cobras. Elas, porque uma coisa é você falar que não gosta de mim, porque eu falei isso, falei aquilo, porque eu sou assim, mas pelo menos você sabe. O que é realmente perigoso é esse tipo de pessoa que usa uma máscara social e utiliza perfil fake ou contas escondidas para destilar veneno. E foi o que fez Gabi de Oliveira e Stephanie Brito. Eu vou mostrar assim só rapidamente, né, gente, que eu tô com 2 conteúdos em fila para publicar, 2 documentários muito importantes, né? Eu tô numa fase importante da minha vida. E eu não tô aqui não tô com nenhum sentimento de ódio, né? De vingança. Só que eu me vejo como uma mulher madura de 43 anos, uma criadora de conteúdo, alguém que já foi
usada de bucha pela Gabi de Oliveira, né? Anos atrás, ela tem um vídeo de 1 milhão de visualizações. Imagina quanto ela tirou daquele vídeo ali. Com certeza, uns mais de 5 mil reais, 10 mil reais você ganhou com aquele vídeo, não foi? E durante todo esse vídeo você quis me imputar vários crimes, né? Pelo simples fato de eu ter criado conteúdos questionando marcas de beleza, principalmente a seda, que não colocavam mulheres pretas protagonistas. E adivinha, graças a esse trabalho, você conseguiu ser a coadjuvante da seda. E você no seu vídeo falou que você não iria pegar na minha mão e que você estava falando com pessoas certas, pessoas com dinheiro. E você quis insinuar que eu era uma pessoa egoísta, que eu não estava em prol da militância. Então, assim, eu não sou uma mulher que segue a cartilha realmente, mas se eu fosse uma pessoa egoísta, eu seria a sua versão. Eu iria receber prêmios fakes, no qual você sabe que você não cria conteúdo, você não evoluiu no seu conteúdo durante todo esse tempo, você não evoluiu tecnicamente, você usa a plataforma da internet apenas como uma vitrine e você dedicou os últimos anos a usar 2 crianças adotivas, 2 crianças pardas a monetizar. Cada vídeo seu onde você contava intimidades dessas crianças, colocavam elas nas capas, dizia que o garoto queria fugir da sua casa. Todas essas histórias íntimas você compartilhou no seu canal YouTube, monetizou, saiu na GNT, não é mesmo? E ficou fazendo parceria com uma famosa, né, uma mulher branca, que é a Giovanna, a esposa, né, do Bruno Galhaço, que também por décadas está monetizando 2 crianças pretas periféricas e monetizando com muito dinheiro. A criança foi adotada e no dia seguinte ela já estava nas capas das revistas, com a sua intimidade exposta, e eles achou tão lucrativo isso que pegaram mais outro pretinho para lucrar. Então eles usam 2 crianças pretas para lucrar e monetizar. E você com certeza pode usar a justificativa dizendo que eles já eram famosos, que eles não precisam, que eu já tenho credibilidade, coisa que você também usa essa narrativa. Não. Você usar crianças e adolescentes para você ter uma boa imagem moral, para você usar esse ato de adoção como isso fosse uma validação de que você é uma pessoa tão boa, um ser de luz, né? É uma grande enganação. Bruno Galhaço, você usando essa adoção na mídia, te deu, sim, uma certa credibilidade positiva, renovou pauta. Então, quando você escreve Bruno Galhaço e Giovanna, você vê que todas as publis mais milionárias com a Disney, o contrato com a Disney, agora o contrato com uma marca de Danoninho, capas de revistas, a única pauta que eles têm realmente de relevância é essa, na atualidade, porque são 2 pessoas padrões e brancas, tá? Mas você nunca se incomodou com essa exposição. Dois pretinhos africanos que nem são brasileiros, que não tiveram tempo de ter uma privacidade, e esses 2 brancos e esse casal branco fez esses 2 pretinhos trabalhar desde até a infância. Recentemente saiu um book fotográfico e o internauta até lembrou de você, Gabi de Pretas. Ela falou, vou até desbloquear a Gabi de Pretas para ela comentar sobre isso aqui, né? Que a Titi, ela já tá fazendo o primeiro book fotográfico. A Titi, gente, ela é um case de sucesso. Ela os pais dela adotivos lucraram muito às custas dessa menina e ela não teve nem escolha de dizer se quer ou não, né? Então, com certeza existe leis de tutela a crianças, na exposição de crianças, assim como o Felca, né, que vocês falam. Ai, se fosse o Felca, ninguém ia estar cancelando. Gente, o Felca pegou várias imagens de crianças e adolescentes e expôs nas suas redes sociais como denúncia, e ele poderia simplesmente ter feito isso no off, não é mesmo? Ele poderia ter escrito, né? Mas não, ele fez um vídeo, pegou várias crianças,
Teve gente que perdeu suas redes sociais, teve menina adolescente chorando nas redes sociais por causa do Felca. O que ele ganhou? Um contrato na Globo, ele vai ter um programa especial no Fantástico. Então você tem que entender, gente, que quando determinados influenciadores, mesmo que o tema já foi abordado por outros, quando aqueles influenciadores das publis que já tá com a agênciazinha, né, principalmente a agência da Mestiça Gil, né, que não está mais aqui presente, mas essa agência ainda existe, principalmente quando você entra nessas agências, tudo é uma desculpa para lacrar, mas com dinheiro, tá? E Gabi de Oliveira achou que com ela ia funcionar, porque só ela pode expor, né, a adoção na internet. E eu não vou entrar aqui no caso, mas ela teve a capacidade de tornar isso algo muito maior. E como ela se diz ativista, defensora dos direitos humanos, né, ela... direitos humanos só do branco que tem dinheiro, né? Porque para ela é um recorte de classe, né? Você tem que ter dinheiro para poder ela pegar na mão. Os direitos humanos é só pra ela lacrar. E a Gabi Oliveira de Pretas, que postou um vídeo, né, sobre toda essa situação envolvendo a Gabi Labella e o filho, e diz que vai seguir com todo esse trâmite envolvendo a exposição da adolescente. Tá passada? E ressaltar que a Gabi Labella tinha postado a nota pública logo após a nota pública postada pela Gabi de Preto. Nota que eles ressaltam que em nenhum momento, né, no texto houve a identificação de terceiros, e eles deixam isso bem claro. Eles também chegam a falar sobre os acontecimentos dos últimos dias, e falaram que vão tomar as medidas cabíveis, principalmente para pessoas que distorceram toda a situação. Eles também ressaltam que o adolescente ele encontra-se sob responsabilidade do Estado. Eles vão dizendo que vão seguir tratando o tema apenas pelos meios formais. A atenção dos internautas foi que a nota da Gabi Labella foi assinada por 3 advogadas mulheres, justamente o ponto que muita gente estava criticando a nota da Gabi de Pretas, que foi assinada por 4 advogados homens. Depois dessa situação, a Gabi de Pretas chegou a postar isso aqui no seu grupo de seguidores. A Stephanie e eu conseguimos contato direto com a coordenadora do Ministério Público responsável pela infância e juventude em São Paulo. Estamos em conversa desde sábado e hoje enviamos todo o dossiê, que é extenso. Já foi encaminhado com urgência pela gravidade da exposição do adolescente. Parece que isso fez com que as pessoas criticassem ainda mais essa atitude dela, que ela tá com tempo de sobra, que ela tá indo contra uma mulher que também é vítima. Depois de tudo isso, ela foi lá e postou um vídeo e privou todos os comentários. E aqui eu vou reforçar, não foi uma exposição feita no calor do momento. A própria Gabi já tinha falado em vídeo. Então assim, eu prefiro realmente fazer um vídeo um pouquinho melhor para mostrar as sutilezas, mas eu vou estar aqui, né, rapidamente reagindo ao vídeo que ela publicou no canal. Ela deixou os comentários, né, eu acho desnecessário, não precisava você desativar os comentários, não precisava, desnecessário, fugir. Então assim, eu não entendi, é muito engraçado isso, essas pessoas, olha, eu tive que levar um rojão de um vídeo da Gabi de Oliveira de 1 milhão de visualizações, onde ela me acusava. Ela tentou ler a descrição do meu perfil, ela tentou falar que pardo é negro, quis trazer um monte de coisa, que o meu discurso é perigoso. E hoje a gente vive uma realidade onde toda a imprensa sabe que existe pardos, pretos, que o grupo negros é uma ideia política. E sim, tem muitos pardos, até qual é o nome dela? Parditude, né, que cresceu assistindo meus vídeos, que ela, que é mestiça, né, de pele branca, quer realmente trazer essa coisa, né, tá se movimentando, né. Então você tem que ver que realmente o tempo, ele mostra as coisas, mas eu sempre sou muito à frente do meu tempo, né. Então eu vim aqui só para deixar claro para você, Gabi, eu vou até publicar no meu canal principal, correndo o risco de diminuir a retenção dos meus vídeos, mas ninguém pegou na sua mão. E você se achou forte porque você se aliou a outras influenciadoras de GNT e você se lascou. Você realmente acreditava que ia dar certo. Você me marcou na sua publicação e disse para as pessoas que ia fazer um vídeo igual fez comigo. Só que você não considerou que eu era uma mulher preta que estava sozinha, me recuperando de uma violência doméstica, de uma situação de abuso doméstico,
em vulnerabilidade. Você realmente achou que ia dar certo também com 2 mulheres brancas. E você não ia publicar vídeo, mas eu fui nos stories e falei, ela nunca vai fazer vídeo ela nunca vai ter coragem de fazer isso, mas você foi lá e quis fazer, porque você queria provar com a sua arrogância de que você é intocável. Você quis martelar numa pauta que nem você cumpre, que é o respeito à privacidade de crianças adotadas. Mas só você pode falar na internet, só você pode dar o seu testemunho. Não é mesmo? Todo mundo sabe aí que o garoto que você adotou várias vezes tentou fugir, até mesmo tem pessoas dizendo, não eu, que você até ensinou que esse menino era bem agressivo. E o auge foi você agora fazer um vídeo assim, meio que um filho deitar em cima de uma mãe. Então assim, vamos substituir essas palavras. Primeiro, um rapaz de 16 anos, adotado tardiamente, vai para cima, né, de uma mulher e a outra tenta realmente tirar de cima porque ele estava de pau duro. Um exemplo, né? Mas você, nesse contexto, para você isso não é nenhum tipo de abuso, né? É só um carinho, né, de um rapaz de 16 anos. E no Brasil, gente, essa idade aí já tá pegando em arma, nessa idade já tá fazendo filho, nessa idade no Brasil já tá fazendo muita coisa. E a gente tem que entender que, já que Gabi de Oliveira ela não sabe, nós mulheres, o primeiro, aonde a gente é vítima realmente desse tipo de coisa, é dentro de casa, com o nosso marido, com o nosso filho, sim, filho até biológico, com o nosso filho, com o nosso primo, com o nosso vizinho. Então, não romantize o fato que é mãe. Vamos deixar claro que é uma mulher que adotou tardiamente um rapaz, que o contexto ali não era de afeto. E outra coisa, eu tô falando aqui dentro da fala da Gabi de Pretas, porque até então é o que todo mundo tá ouvindo, porque a vítima em questão não se pronunciou com relação a isso, não citou nomes, tá, gente? Então eu vou deixar aqui o print do comunicado, eu não vou citar nomes aqui, né, de quem foi a vítima da Gabi de Oliveira, mas a própria já comunicou, deixou um comunicado dizendo que nas suas redes, num espaço pessoal, ela quis compartilhar e também alertar uma situação para ela dolorosa, mesmo sem citar nomes, mas Gabi viu isso como uma grande oportunidade de crescer nas redes, gente. É para monetizar. Ai, mas não tô monetizando, não tô ganhando. Porque você achou que ia ganhar. Você achou que chegando ali nas redes sociais, com um espantalho, e você se achando a educadora da adoção, você se agarrou com unhas e dentes nessa narrativa. Eu achei um absurdo o que você fez. Você não parou, você não soube parar. E sabe o que eu achei muito perverso? É que eu sempre fui criticada por você e por outros influenciadores que eu criei o Fofoca Afro. Mas você criou uma página Fofoca da Gabi. Eu vou deixar os prints aqui. E você rindo da situação, você fazendo deboche, você fazendo insinuações e acusando falsamente dessas mulheres de elas serem racistas. Você também ficou criando teorias da conspiração, de que o garoto queria dinheiro das redes ou que fugiu. Várias narrativas que você usou nas redes, você foi muito perversa. Vou deixar aqui os prints na tela para vocês olharem, tá? Então eu tomei conhecimento disso porque alguém foi no meu perfil, disse que Gabi de Oliveira estava me marcando, dizendo que ia fazer com elas a mesma coisa que fez comigo, tá? Vamos lá, eu só vou mostrando os prints, vocês vão depois dando zoom, dando pausa e olhando. Tá lá, jamais se esqueçam de Pretas, Gabi de Preta, Tricila Oliveira, não conheço quem é, Morena, Mariana e Stephanie Brito. Além de diminuir o trauma das vítimas, insinuam e colocaram a palavra da vítima em dúvida, questionando a credibilidade da mãe.
tá? Tá lá no antigo Twitter. Algo que jamais aconteceria se ele fosse um louro de olho claro. Aí tá aqui Tricila. Elas provavelmente não teriam exposto a esse. E se o fizessem, esse menino teria ganho empatia, acolhimento. O homem branco é desconstruível, o homem negro imparável. Lembrando que o garoto ele não é negro, tá? É um menino elogiando o pardo, tá? Ele é muito mais mestiço, tá? E o que me deixa curiosa é que ninguém se incomoda de ver duas crianças, dois pretinhos africanos, um querendo voltar para a África e esse casal branco com a câmera na cara. A criança não consegue jogar videogame, que nem os filhos aí. A criança não consegue jogar. Vou mostrar a imprensa, tá? Queria voltar. Blaise, acho que o nome dele é Blaise, né? Quer voltar para a África, né? Ó, sim. Ó, vou colocar aqui, ó. Sim, o filho de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, Blaise, expressou o desejo de voltar para a África, especificamente o Malawi, onde nasceu. Então, sim, o filho de Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso, o filho adotivo, né? Porque a gente tem que colocar o filho adotivo, africano, expressou o desejo de voltar para a África. Lembrando que ela estava com a câmera na cara do menino. Uma criança não tem direito à privacidade. E outra coisa, eles acabaram de fechar um contrato milionário com a Danoninho, onde eles fizeram um documentário. E sabe o que me pesa? Eu vou deixar muito claro aqui. Não foi deixado muito específico em todas essas publis, se foram publis com ganho financeiro, se o ECA, se teve alguma autorização judicial com relação a isso, a exposição dessas crianças. A gente não sabe se foi feito ou não todos os procedimentos legais de tutela às crianças. Várias capas de revistas, crianças nitidamente cansadas. Então, assim, trabalho praticamente escravo que essas crianças passaram na mão dessas duas pessoas brancas. E o que faz Gabi de Oliveira? Vai lá fazer vídeo, vai lá fazer programinha de TV na GNT. Então, que direitos humanos é essa que ela se preocupa? É o direito do dinheiro. Ela sabe que Bruno Gagliasso, Felipe Neto podem dar dinheiro para ela. Por isso que ela fala, dana-se você, que é mulher preta, periférica, você não tem poder institucional, você não tem dinheiro. Eu falo com pessoas que têm dinheiro, tá bom? É isso que para ela é o que vale. Continuando. Gabi Oliveira, conhecida como Gabi de Pretas, ela gravou um vídeo hoje no YouTube de 15 minutos e eu terminei de assistir agora. E eu tenho algumas considerações para falar sobre isso tudo. A primeira coisa que é importante falar, que eu sigo a Gabi já tem 3 anos e no presente momento eu dei um follow nela porque estava sendo demais o que eu estava vendo. Uma das duas estavam ali para botar fogo na lenha. Mas se eu tivesse amigas que falassem, não, você tá certa, não sei o que, e botassem pilha, gente, ia ter sido um desastre, porque eu não ia conseguir enxergar o meu erro. E aí eu acho que foi o maior erro da Gabi. No momento que ela se juntou com a Stephanie e uma ficou ali, ó, botando fogo na lenha, né, botando pilha, um negócio escalonou para níveis absurdos, que acho cruel e acho totalmente desnecessário. Onde chegou um ponto que Gabi fez um tweet falando que teria passado supostamente isso em casa. Na hora do tweet feito, as pessoas pensaram coisas horríveis a respeito dos filhos dela, então ela expôs mais ainda os filhos dela, sem a necessidade, né? E aqui estou falando Gabi de Pretas, não a Gabi do Exposit que teve. E depois ela explicou que ela estava falando isso sobre adoção tardia. Mas aí, gente, o estrago já tá feito, o pente já tá em todo lugar e gente falando 1 milhão de coisas. Eu acho que se você tá insatisfeito e descontente com uma exposição de menor, você simplesmente pode fazer a sua denúncia para o Ministério Público com as provas que você tem, calado. Fiquei quieta esses dias todos. Ela desde sexta falando sobre o assunto. Querida, você também expõe seus filhos na internet. Qual o seu ponto de exposição? Gabi, quando você compreendeu a exposição do caso, você chegou a entrar em contato diretamente com ela. Você está errada, Gabi, gostava muito de você, mas não é mais uma pessoa que eu queria acompanhar. Espero que no futuro você compreenda. Se a intenção não era expor o menor, você falhou miseravelmente. Nunca tinha ouvido falar dessa menina, soube por você. E é o meu caso também. Eu soube por causa da Gabi. Então ela tornou o negócio muito maior, infelizmente. Você expôs ainda mais a situação e o adolescente. Só ampliou ainda mais o sofrimento das mães que estão passando. Não consigo entender sua abordagem no assunto. Eu não sei o que ele fez. Aí tá aqui, ó, 6 minutos e 46. E mesmo assim achou de bom tom comprar esta briga. Engraçado como mulher que denuncia abuso sempre é questionada ou duvidada. Sua postura foi péssima. Na moral, não esperava. Era só ter feito a denúncia se você acreditasse e ficar no off. E aí vem essa parte, que ela fala que um filho deitar em cima da mãe não é estupro. E aí ela tava lá nesse momento. Levantar isso em pauta é realmente necessário?
porque eu acho que é muito surreal quando uma mulher denuncia um caso. É a mesma coisa que podia ser um filho biológico da gente, e o filho biológico tentar a própria mãe. Então, assim, eu acho todo esse caso uma exposição desnecessária de todas as partes, mas eu acho que a Gabi realmente se perdeu. Ela falou, fez, era só ter ficado calada, às vezes um pedido de desculpa e não ter falado mais nada, em vez de ficar inflamando ali naquele grupo de fofocas com Gabi no Instagram com mais de 50 mil pessoas. Acho que não é o caminho, definitivamente. Acho que se perdeu no personagem e expôs mais ainda esse adolescente. E no final das contas, quem vai ficar marcada e saiu mais prejudicada dessa história é ela mesma. Porque se envolveu numa briga que não é dela, comprou uma briga que não é dela, duvidou de mulheres sem ter a menor prova nem nada. E mais uma vez segue falando sobre o assunto. Então, é aquele momento que eu fico pensando, cuidado com as pessoas que você se rodeia, porque se tiver alguém ali do lado para botar pilha, e você tiver uma outra pessoa junto com você com o mesmo pensamento, existem grandes chances de você ser extremamente equivocado. Morena, estou falando isso porque, curiosamente, todo mundo tem muita empatia com duas mulheres brancas que vivem de exposição da internet. Gabi de Pretas não, né, gente? Ela é muito reservada. Mas estão atacando uma mulher negra que também adotou crianças tardiamente. E não usa isso para lacrar na internet. Não, imagina. E estão criminalizando um menino negro sem ter nenhuma prova. Tá bom. Agosto de 2024. Chamando de dócil pelas mães Stephanie Ribeiro. Elas destacam que ele desenhou elas no dia que tiveram contato e que ele esforçava para permanecer. Novembro de 2005, texto fictício depois que ela confirmou. Então, assim, e colocou um artigo no jornal Tribuna. Então, pesquise aí nas redes sociais, nos jornais. Falam sobre o caso da Gabi... falam sobre o caso dessa moça aí, pessoa, mas estão dando atenção para a pessoa errada. Gabi de Pretas e Elo não merecem essa atenção. A Bruna passaram por algo extremamente pesado, onde foram e tudo que estão sabendo fazer é dar atenção. Não aguento ver mais nada relacionado a Gabi de Pretas, né? Espero que quando a Gabi de Pretas postar o vídeo de pronunciamento no Instagram, ela tenha peito para sustentar os comentários abertos. Botou o peito agora, sustenta. Não, ela não sustentou. Faz uns 3 dias que Gabi está tretando por causa de um moleque. Se ela está com pena, coloca dentro da casa dela junto com os filhos que ela adotou. É aquele ditado, às vezes a gente vai ajudar um fudido e o fudido somos nós. Dito isso, que a justiça averigue. Cara, é de cair na bunda mesmo. Aí tá aqui o texto, né? Espero que Gabi de Pretas e toda essa gente que tá do lado dela se for... Meu Deus, né? Então tá aqui, estou falando isso porque curiosamente todo mundo tem muita empatia com duas mulheres brancas. Complicado, hein, Stephanie? Quem disse que minha experiência é diferente? Você não sabe porque eu exponho a intimidade dos meus filhos nas redes e nada que vá fazer... Tá bom. Então, assim, ela que decide, ela, antes de adotar, cada vídeo ela ganhava R$1.000, no mínimo. No mínimo, ela tirava R$1.000, contando intimidades sobre essas crianças, né? Tô falando da Gabi de Pretas, né? Vou colocar aqui. Porque ela até hoje tá na internet. Que se ela se arrependeu tanto de postar o texto, que ela mesma divulgou, porque foi ela que divulgou, ela jogou a culpa pra mim, da divulgação, mas foi ela que divulgou. Se ela se arrependeu tanto de lançar o texto, porque ela até hoje tá na internet endossando comentários de acusação pública. De acusação. Olha só, fofoca com Gabi. Então, assim, você fez várias acusações públicas nos últimos anos. Só que você é dissimulada. Você gosta de colocar essa falsa imagem de moralidade que não tem. Você é só uma narcisista manipuladora. Tá? Vamos aqui, ó. Minha amiga, sim, e você falando, eu lembrei, tanto que o próprio Twitter acrescentou uma nota. Então, nesse vídeo aqui, caso você não esteja assistindo, ouvindo, eu compartilhei prints de vários internautas. Eu compartilhei também um vídeo de uma influenciadora negra que se chama Real Cabulosa. Eu compartilhei prints e vídeos de pessoas indignadas com a atitude de Gabi de Oliveira, tá? E eu por agora finalizo, porque eu tenho outros conteúdos importantes e faço só mais um pedido para vocês. Eu vou
finalmente retornar ao meu conteúdo global e eu criei um canal onde eu vou estar falando de relacionamentos, mas dentro da visão de reality show. Se você não tem problema a consumir conteúdos globais, se você quer ver como é os relacionamentos familiares lá na Itália, se você quer ver opiniões, se você quer aprender, se você, como eu, também é uma sobrevivente, uma mulher experiente e quer ver realmente também, através do conceito de reality show, agora é o Casamento às Cegas Itália. Eu vou estar reagindo a esse vídeo lá no meu novo canal. Eu conto com o apoio de vocês, porque graças a Deus eu tenho uma base de fãs muito sólida, sem usar do Felipe Neto, sem assessoria de imprensa. Eu fui eleita a 7ª melhor do Brasil, né, em diversidade e inclusão, e Gabi de Oliveira passou à minha frente, porque quando eu anunciei que eu estava concorrendo, ela jogou lá toda a assessoria de imprensa dela, Felipe Neto também entrou na disputa. Então, dentro desse conceito, eu consegui ficar entre a 7ª melhor do Brasil. Realmente é um grande feito, tá bom? E esse pessoal, essa panelinha que tem no Brasil, eles ficam premiando pessoas que não foram as mais votadas pelo público. Eu fui a mais votada. Então é esse tipo de injustiça que faz a gente querer continuar lutando. E Gabi de Oliveira, ela só fez o vídeo contra mim porque eu estava concorrendo a um prêmio, que era um prêmio para criadores negros, e ela quis realmente destruir a minha reputação. E agora ela está fazendo esse assédio jurídico, né, para silenciar pessoas. Mas, gente, pessoas, eu nem vou dar importância. Não vou dar importância, porque eu tô tendo que enfrentar uma realidade muito dura. Eu não tenho dinheiro e eu acredito que a mesma liberdade de expressão que Gabi de Oliveira tem para fazer falsas acusações de crimes, de naturalizar ou de ficar filosofando como um garoto de 16 anos vai para cima de 2 mulheres e ela está banalizando isso. Eu acredito que eu, como uma criadora sobrevivente, que já fui vítima dessa mesma criadora e todo mundo caiu na narrativa, porque eu era já cancelada, né? Eu era aquela que questionava, que dizia que pardos, né? Nem todos os pardos eram negros, que pardo e preto são, cada um tem as suas características e vivências, e você debochou de mim, não é? Você falou que não pegaria na minha mão. E Deus é fiel. Desculpa agora estar usando Deus, mas veio espontâneo. Deus é muito fiel. Porque você não pegou na minha mão, você conseguiu pegar na mão do Felipe Neto, comprou casa em Niterói, não é? Ficou ganhando prêmio graças a esse grupo. Você colheu todos os frutos da sua falsidade. Mas um dia a máscara cai. E a roda gira. E é por isso que eu tô aqui falando para vocês, basta Brasil, eu quero o mundo inteiro. Eu não me contento mais em só falar pro Brasil, eu quero falar globalmente, porque se eu chego no mundo inteiro, não vai ser panelinha da GNT, Giovana, essa panelinha identitária, essa militância de vitrine paulista a me calar. E Gabi de Oliveira, cala a boca, para de ser arrogante. Você acha que é intocável, você acha que você é a dona da pauta adoção. Você é uma menina, você não deveria nem ter adotado essas 2 crianças, você não tem maturidade para isso. Você sempre foi uma pessoa fraca. E você usou essas crianças, você não tinha pauta no seu canal. Você era uma sombra das criadoras mestiças. Você precisou pegar essas 2 crianças para poder ter conteúdo. Eu estou mostrando aqui na tela. O seu canal se baseou 90% em criar conteúdo contando intimidade sobre as crianças adotadas. Você não se contentou em adotar e ficar no off. Não, você transformou isso em pauta de imprensa. O seu perfil Instagram, olha, não fui nem eu que compartilhei. Mas pessoas têm prints do seu perfil Instagram que era todo sobre isso.
você lucrou muito financeiramente. E o dinheiro, ele vem também simbolicamente. Você quis se colocar como uma mãe, como algo, você quis lacrar com esse negócio. E você achou que indo para cima desse casal LGBT, você ia se dar bem, que nem se deu bem às minhas custas. Mas dessa vez não era uma mulher preta vulnerável, sobrevivente, que teve que passar por um aborto, que não teve advogados, homens, para poder fazer assédio jurídico. Então, gente, não dá para bater numa mulher preta vulnerável, porque ela já está muito abaixo, ela não tem poder nenhum. Mas o mundo deu voltas, tá? E ninguém pegou na sua mão. E eu tô aqui não para te atacar, mas para te dar essa lição de vida. Porque eu enfrentei todo o rojão, todas as pessoas que sempre diziam: assista o vídeo da Gabi de Pretas sobre a Lívia, e eu não tinha feito nada de errado. Eu só dei a minha opinião sobre aquilo que eu vivi, porque eu vim da década de 80. Na década de 80, pardo era pardo, preto era preto. E eu sofri discriminação dos pardos. E eu tô falando de pessoas pardas que hoje elas dizem que são pretas. Então eu deixo muito claro sobre isso. Pardo, ele não tem pele branca. Então essa narrativa que é perigosa, que quer colocar todo mundo em um único grupo, que ou é branco ou é preto, nunca existe um meio termo, e é você age assim. E eu estou usando o meu canal para deixar esse alerta para você. E se você não sabe as histórias do passado, aqui no canal você vai encontrar. E em breve eu vou estar trazendo um documentário falando sobre isso. Como as famosas lucram com a adoção de crianças africanas, de crianças vulneráveis, e elas criam toda uma base de mídia, de validação social às custas disso. Essa pauta que você deveria estar defendendo, essa pauta que você deveria estar defendendo e denunciando, mas não ia dar, né? Você teria que parar de usar a adoção como vitrine de autopromoção. Você não está preocupado, você não está preocupado com a exposição, você vive disso. Só que você se aliou com 2 outras cobrinhas e se lascou, tá bom? Então é isso, pessoas. Tchau, tchau, tchau. Passar bem, hein? Ó, olha a mãozinha aqui pra você, Gabi. Eu seguro a sua mão, tá bom? Só que eu sou pobre, tá? Tchau, tchau.